Fala galera, tudo bem? Thiago Taton por aqui, tô com a presença ilustre desse lado aqui no cantinho do vídeo, do branco. Olha aqui, meu gatinho branco. Daqui a pouco o preto, outro gatinho aparece por aí. Tudo bom, pessoal? Eu tô um pouco mais sério nesse vídeo porque falaram que eu tava ou nervoso ou engraçado demais do outro. Então esse eu tô falando assim mais sério, tipo... Deu uma buzina de caminhão. Vamos lá! Então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre quem pode diagnosticar depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. Então lembrando, eu sou o Thiago Taton, diretor-geral da iniciativa Mindfulness. Eu sou um cientista, sou psicólogo, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e todas essas coisas mais que a gente faz em ciência. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer duas perspectivas para a gente conversar sobre isso hoje. Claro, eu estou falando enquanto psicólogo, então aqui o meu diálogo vai ser muito com as terapêuticas modernas, contemporâneas, que de certa forma estão em concorrência com a psicologia e a psiquiatria, que são duas ciências, digamos assim, que tratam da saúde mental. Vou trazer dois exemplos aqui de novas terapêuticas. Um exemplo é o exemplo do coaching, o movimento do coaching, que eu particularmente assim não tenho nada contra. Sei que o coaching nasceu no meio da administração, do business, das faculdades de negócios nos Estados Unidos, associado à performance, clarificação de valores, principalmente no ambiente empresarial, altos executivos, CEOs. Então eu tenho consciência de que o coaching veio, inclusive sendo pesquisado cientificamente dentro desse campo. Depois o coaching foi se expandindo aí na direção dos life coachings e todos os coachings, institutos de coaches que foram se proliferando, e acho que a coisa, inclusive os próprios coaches reconhecem isso, ficou um pouco complicada. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Outra perspectiva é de uma terapêutica dessas modernas, como o Theta Healing, as barras de Access, que é o renascimento, o Bioflow, mais recentemente. Então eu vou trazer essas duas perspectivas em comunhão com o diálogo com a psicologia e com a psiquiatria. Então vamos lá. Quem é que pode diagnosticar depressão e ansiedade, por exemplo? Quando alguém entra numa faculdade de psicologia ou de medicina e vai se especializar em psiquiatria depois, você vai passar alguns anos entendendo melhor sobre fatores de personalidade, que são super complexos, e todos esses diagnósticos clínicos, né? Particularmente a relação entre diagnóstico diferencial, ou seja, o que diferencia de fato um transtorno do outro, que muitas vezes é muito limítrofe. Então, por exemplo, a gente tem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que é um diagnóstico super difícil de ser dado. Por quê? Porque o diagnóstico diferencial para ser feito, por exemplo, com transtorno de ansiedade, muitas vezes é limítrofe. A gente precisa de 4, 5 anos de estudo para poder fazer isso. Tem uma outra questão muito grande também relacionada a comorbidades. Então, além do diagnóstico diferencial, você pode ter uma série de comorbidades, que é o quê? Quando ocorre mais de uma condição. E às vezes as condições, no caso de saúde mental, não são só comorbidades clínicas, mas também de transtorno de personalidade junto com condições clínicas. O que eu estou falando aqui é que existe uma complexidade muito grande em se estabelecer um diagnóstico para alguém a respeito de uma condição de psicopatologia. Quem apareceu aqui agora foi o preto, olha só. Tava o branco, agora veio o preto descansar. E além disso, pessoal, quando a gente tem alguma terapêutica em psicologia ou psiquiatria, ou seja, algum método, alguma intervenção, alguma estratégia, isso é pautado em anos e anos de pesquisa empírica, de estudos. Então, para a gente fazer qualquer intervenção em psicologia e psiquiatria, a gente precisa de uma massa enorme de evidência, de estudos estabelecendo relação de eficácia, efetividade, segurança da intervenção, para quem realmente beneficia ou não. Nunca é uma coisa assim, bom para todo mundo, ou então vamos começar a usar isso aqui. A gente só usa alguma coisa depois de muita pesquisa mostrando a efetividade, eficácia e segurança daquela intervenção. Então, as intervenções e terapêuticas que a gente usa não são coisas que uma pessoa criou ou uma grande descoberta, assim. A gente pesquisa e investiga em cima disso. Essa é a grande questão também. Mas vamos voltar à coisa do diagnóstico. Então, se alguém vem conversar comigo e está nitidamente triste, choroso, isso não significa a pessoa está triste, chorando e fala, eu estou uma semana chorando. Isso não significa que a pessoa necessariamente preenche um diagnóstico de depressão. Dentro do próprio diagnóstico de depressão, você vai ter matizes, né? Então você tem diferenças, depressão leve, moderada, grave. Por quê? Porque existe uma série de ferramentas, incluindo uma entrevista clínica, instrumentos psicométricos, que nós, profissionais de saúde mental, somos treinados ao longo desses anos de faculdade a utilizar. Alguns instrumentos de utilização exclusiva
dos profissionais de psicologia. Então não basta que alguém esteja triste ou então nitidamente ansioso ou ansiosa na tua frente para que tenha um diagnóstico clínico de ansiedade ou de depressão. Existe todo um treinamento técnico difícil, delicado, complexo por trás disso. Então, quando eu vejo, às vezes, os profissionais de coaching, ou no caso, eu estava lendo um artigo aqui de um profissional de Bioflow falando sobre questões de saúde mental, por exemplo, um dos profissionais, eu estou com um texto aqui embaixo, vocês não estão vendo, disse que, no caso do Bioflow, a pessoa que desenvolveu acabou, assim ela escreve, desenvolvendo um olhar peculiar sobre a técnica de renascimento, sobretudo as questões dos bloqueios e distúrbios causados por vivências passadas. Então vejam, é difícil alguém que não tem um treinamento apropriado em psicologia e psiquiatria conseguir fazer uma detecção que seriam esses distúrbios psicológicos causados por vivências passadas. Quem tem um treinamento técnico para identificar de que maneira isso acontece, somos nós. Não quer dizer que uma pessoa que não é da psicologia ou da psiquiatria possa perceber isso. Não é assim que as coisas funcionam necessariamente, do tipo, eu percebi que a pessoa está triste, até porque para perceber de maneira técnica, você precisa de um treinamento técnico. Então, é muita irresponsabilidade você achar que percebendo simplesmente que alguém tem ansiedade ou não, você possa diagnosticar que aquela pessoa tem ansiedade ou não. E como o coach, como essas novas terapêuticas, estou usando o exemplo aqui do Bioflow apenas como um exemplo, tendem a muita superposição, como eu li aqui no trecho do Bioflow, entre essa ideia de você se tornar uma pessoa melhor, você superar os seus limites, você reprogramar crenças, você vencer traumas do passado. Nessas terapêuticas, elas acabam se superpondo muitas vezes com questões da psicologia e da psiquiatria. E essa superposição que é um problema. Então veja bem, eu não estou falando aqui que não é para você fazer coaching ou novas terapêuticas, né? Mas para você tomar muito cuidado e procurar fazer um trabalho junto com um profissional de psicologia ou de psiquiatria, um profissional ou uma profissional, de modo que estes profissionais estão de fato habilitados a te ajudar nas questões psicológicas. Então é um pequeno alerta, assim, não é um vídeo de briga, nem de agressividade, nada disso, mas uma reflexão para vocês pensarem quando vocês se envolverem em processos de coaching e de novas terapêuticas, onde a gente não tem tanta evidência científica dos benefícios e também onde esses profissionais podem não estar tão bem capacitados a detectar questões de saúde mental. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, um abraço.